atendimento. Eu fui estudante de pedagogia na graduação e agora eu estou fazendo mestrado, sou orientanda da professora Joaninha e eu vou fazer mestrado de docência com vocês. E hoje eu vou apresentar, né, a disciplina de hoje, né, que é Corpos, Gênero e Sexualidade. E eu vou começar a apresentar os slides agora. Vocês estão conseguindo ver? Que aí eu podem até dizer no microfone que eu... Sim, Bárbara. Tá, então tá bem. Bom, opa, foi até rápido demais. Então, né, aqui o nosso tema de hoje, corpos, gênero e sexualidades. E vamos começar, né? Para além da cabeça, corpo e membros, como diz o título do texto da Paula Ribeiro. A gente sempre, no campo da educação, quando a gente foi aluno e quando a gente vai dar aula, a gente tem esses esquemas aqui desses corpos, né? Esses corpos extremamente neutros, mas ainda assim, como eu penso, eles são extremamente segmentados. Aqui eu tenho o coração, tenho os pulmões, o fígado, e quando a gente vai tendo que ensinar, a gente vai ensinando cada sistema, né? Como se eles fossem separados um do outro. E, bom, eu penso que com essa neutralidade, essa neutralidade também ela é meio que assexuada, porque a gente pode até ver que alguns não mostram o sistema reprodutor, né? Aí eu trouxe essa imagem porque quando eu estava junto com a Joaninha no atendimento, eu peguei essa imagem de que parecem Barbies, que é a questão de que esse corpo, ele não é um corpo, como eu digo, assim, ele é um corpo com alguma, vamos dizer assim, peculiaridade, tipo, ele é um corpo que demonstra ser sem um sexo, né? Normalmente, a não ser quando vai se falar do sistema reprodutor, mas também ele é extremamente padrão, ele é um corpo branco, como a gente pode ver aqui na imagem, né? Então, agora eu vou partir para a parte do corpo e suas marcas socioculturais. O corpo que a gente trabalha na escola, ele normalmente ele é neutro, mas na realidade a gente sabe que não é assim. Os nossos corpos, eles têm as marcas que elas vêm desde a família, a escola, a igreja, as religiões, as instituições legais e médicas. E também, isso, como diz a Guacira Louro, né, no texto de leitura que a gente teve para essa semana, na contemporaneidade, agora o corpo é marcado pela mídia, pelas novelas, pelos filmes, os seriados, as revistas, as redes sociais, os locais de encontros, shopping centers, né? E aqui eu trago essas imagens para, né, representar melhor, né? Que não como diz a própria Paula Ribeiro, nunca vou esquecer, desde a barriga, quando se sabe o sexo do bebê, trazendo essa imagem, né, extremamente polêmica de rosa e azul, ele já está marcado com essas marcas socioculturais. E esse sujeito vai crescendo e outras questões vão permeando ele, como as questões de família, as questões de religião, né? Trazendo a ideia de famílias múltiplas aqui. A questão da mídia, o quanto a gente é permeado por marcas, pelas redes sociais, pela internet, o consumo. E embora pareça que isso seja tipo somente de um grupo social, não, outros grupos também são permeados por essas questões, mesmo que em contextos totalmente diferentes. Aqui, né, a representação de diversos corpos, né, porque embora aquele corpo científico que nós temos seja neutro, nós sabemos que não é assim exatamente, né? Eu só vou dar uma pausa aqui, na verdade, que eu vou pegar uma imagem que eu queria mostrar sobre os corpos, quando eu fui pesquisando sobre corpos, e eu coloquei corpos biológicos no Google, vocês estão conseguindo ver? Sim, Deixa eu ver. Bárbara. Tá.
Que aí a gente, que aí então, esses corpos que existe um artista plástico que ele se chama Dr. Morte, né? O Gunther von Hagens, que ele faz esculturas de corpos ativos, né? Atuando em alguma forma de ser. Aqui a gente tem o ginasta. Vou ver se eu pego algumas imagens aqui. Ele tem várias imagens, um dançarino, ballet dancer, para mostrar que esse corpo, ele ali, né, ele se move, todos os órgãos vão funcionar enquanto a gente está, né, agindo. Eu estou respirando, mas meu pulmão está trabalhando, todos os meus órgãos estão trabalhando. E eu achei muito bacana quando eu fui pesquisar, tipo, corpos biológicos, eu não encontrei só experimentos em escola ou só aquele corpo modelo. Eu encontrei isso aqui, eu queria mostrar para vocês, porque eu achei muito bacana a questão de representação de corpo, que ainda que, né, vamos dizer assim, neutra, né, um padrão, traz esse dinamismo, né? Bom, voltando aqui. Bárbara, essa exposição ela foi bem itinerante no Brasil, não sei se vocês lembram. E eu fui em Porto Alegre quando ela veio, né? E é muito interessante assim que essa exposição, de certa forma, retoma aquele fascínio sobre o corpo interior, né? Sobre essa Sim, interioridade do corpo. Isso é muito interessante, né? eu achei muito interessante isso, porque que normalmente aquele corpo que se tem de museus, né? Ele ainda é um corpo estático. E aí, quando eu vi essa exposição, eu fiquei, não sabia da, dessa exposição. Depois é que eu fui lendo algumas reportagens, eu fiquei, nossa, que incrível, porque, tipo, é uma outra forma de trabalhar esse corpo. E o interior dele, né? Como é que é esse interior? Mas mostra todos os músculos, Desculpa o barulho, gente. Eu vou ter que só um E é interessante que tinha corpos de mulheres grávidas, nessa ideia do fatiado. Quem não estava no início da aula, não reparem, eu estou hoje assim super com modos que eu expliquei para vocês que eu extraí meu siso. Então eu estou assim, com modos para falar. Nem Tá se posso falar muito, contendo, tá se nem posso contendo. falar muito. Mas eu acho que isso é interessante, né? É esse fascínio que ainda nós temos com relação a esse corpo interior, a isso que a gente não consegue ver. A gente vê, né, essa parte externa, né? Mas como eu me constituo nesse organismo, é muito interessante o quanto isso desperta curiosidade e interesse, né? Isso é muito interessante, assim. E aí vocês vão ver que a ideia das aulas de ciências e a gente poder trabalhar com isso, mas não só com isso, né? É trabalhar com essa ideia desse corpo com o seu biológico, mas pensando que esse biológico ele também vai se produzindo, se constituindo no meio cultural e social. Isso é que a gente vai pensar, né? Um olhar mais amplo para esse corpo, né? Então, quer dizer, os hábitos alimentares com certeza influenciam no meu corpo biológico. O lugar em que eu estou com certeza influencia nesse corpo, né? Então, é pensar que esse corpo não é só essa materialidade, esses órgãos, mas todo esse entorno aí, né? Uhum. Bom, então, como a Janinha falou, né, esses corpos, né, eu achei também essa questão por dentro, todos aqui, temos aquele segmento interior, como estava mostrado naquelas imagens do Gunvonter, né, daquele artista. Mas esses corpos são diferentes. Aí eu trouxe essa imagem de corpos diferentes, né? E o quanto também isso está atrelado à questão midiática hoje, né? Quando a gente pensa em beleza, e aí a gente pega a questão do corpo, né? Esse corpo também, que também está marcado culturalmente, qual é a beleza, a, os tabus, né? As tatuagens, as modificações corporais, as escarificações, os brandings, né? E essa questão da beleza, ela está atrelada como marca sociocultural, né? Em cada um de nós, de uma forma ou de outra. A questão geracional, né? As idades, como se mostra a velhice e como a gente pode perceber os corpos que se mostram não são exatamente, né, os livros didáticos não são um corpo com idade, né? Não tem um corpo naquele sistema, não se mostra o que é de idade que tem ali ou alguma diferença, é um corpo neutro, né?
A questão a questão das especificidades aqui, né? Que esses corpos, ainda que tenham suas diferenças, eles também, né? Essas diferenças, elas atravessam esses corpos, mas, ao mesmo tempo, ainda tem algumas semelhanças. A questão também, quando eu pensei em corpos, eu queria trazer a ideia do corpo masculino também, mas aí eu não consegui achar uma imagem, a não ser essa das questões de gordura, mas também se liga nessa questão de saúde, como a Janinha falou. Os hábitos alimentares influenciam no funcionamento do nosso corpo, né? E, no caso, eu vejo que aqui tem os polos, né? Nessa imagem de fisiculturismo e um corpo normal, né? E aí, o outro ponto que eu Bárbara, queria trazer... Oi? para nós não tá aparecendo mais teus slides. Ué? Ah, é verdade. Gente, desculpa, tô nervosa. Primeira aula hoje é com vocês mesmo, então... Quase não dormi. Agora conseguem ver? Tá. Eu vou voltar aqui, então, desde o início. Relaxa, Bárbara, respira, deixa a aula fluir. Fala como se estivesse conversando assim com as pessoas, relaxa. A turma é fantástica, eles são participativos, o chat bomba. Ai, tá bem. Respira, Tá bem, relaxa. vou Vai respirar. tranquila, tá? Vai tranquila. Estamos aqui contigo. Tá bem, Daqui a pouco obrigada. é a gente nessa posição, então a gente entende, não, não te Pois preocupa, é. relaxa aí. É muito diferente, eu vou dizer para vocês, é muito diferente do outro lado da sala, viu? Eu posso falar isso para vocês. Quando era ficar sentadinho, era melhor. Mas, enfim, gente, então, voltando aqui, né? Desculpa, não tô ainda me acostumando com essa questão de apresentar também. Trazendo essa imagem desses diferentes corpos aqui, que é a questão de que quando a gente pensa nos corpos apresentados por aquele artista plástico, aquela parte interna, ela também faz parte desses corpos, e esses corpos vão funcionar de formas diferentes, mas temos similaridades e diferenças ao mesmo tempo. Essas marcas socioculturais, elas, né, elas vão nos contextualizando, nos permeando, nos interpelando de formas diferentes. Aí eu trouxe, né, alguns pontos aqui, como a questão da beleza, que vem desde a nossa mais tenra idade, né? E o quanto às vezes ela pode, como posso dizer, não é que vai ultrapassar, mas em algum contexto cultural ela começa a ser super valorizada, como aqui no caso das Miss Américas, né? A questão do corpo, qual é o corpo que é belo, né? Como eu mostrei na imagem anterior e também nessa, os padrões socioculturais que vão mudando de questão de corpo, os tabus de beleza, né? Que eu acredito que não deveriam ser tantos tabus, porque é belo igual, como a questão das tatuagens, as modificações corporais, as escarificações, os brandings, né? Os implantes de horns, né? De chifres, assim. A questão geracional, porque, no caso, os corpos que se apresentam nos livros didáticos, que eu mostrei naquelas imagens, eles não tinham uma questão de idade, eles eram corpos tecnicamente padrão, né? Extremamente neutros, então não apresentava a idade ou como dizer, as marcas estavam ali. A gente pensa, quando eu também trouxe essa ideia de o que se pensa de velhice, né? A velhice hoje, o que ela é? E eu trouxe essas imagens um pouco dessas duas senhoras, né? Para trazer qual a imagem que se tem, quais são as marcas que se tem nesses corpos também. A questão das especificidades, né? Aqui, né, eu trouxe uma menina com síndrome de Down, o Nick. Ah, eu não consigo falar o nome dele, mas ele é bem conhecido como palestrante motivacional, esse surfista aqui embaixo. E uma corredora que usa prótese, só não sei o nome dela, não consegui encontrar nas reportagens. Mas essa questão de que esses corpos, eles vão agir, né? Eles vão atuar, eles vão se movimentar diferente dos nossos. Mas ainda assim, eles têm as semelhanças internas de alguma maneira.
A questão do corpo masculino, que eu queria falar sobre isso, porque embora pareça que só o corpo feminino tem essas marcas, né, mais pautadas na mídia e tudo mais, o corpo masculino também é falado. E também a questão de gênero. Eu trouxe aqui o filho da Angelina Jolie, o Shiloh, que é um menino trans, né? Então, essa questão de que os corpos e a questão de corpos, gênero e sexualidade, elas atravessam esses corpos. Então, de certa forma, o corpo não dá de ser neutro, pois tudo nos atravessa. A questão do corpo e o meio ambiente também. No caso, eu trouxe aqui essas imagens, né, bastante específicas, né, do quanto a poluição nos afeta. Eu nunca esqueço da questão das alergias que as pessoas que as pessoas têm aqui na Barra por a questão do pólen da primavera também, ou a questão da falta de ar, que alguma rinite, sinusite, algumas pessoas têm também pela poluição aqui da Barra. A questão da pandemia hoje, né, gente, que também afeta nosso corpo de várias maneiras, né, em vários aspectos. E também eu trouxe uma curiosidade que é sobre o povo Tareg do Oriente Médio, que eles usam roupas azuis, então para se proteger do sol. Mas por baixo eles são extremamente claros. E quase azuis, na verdade, a pele, porque a pele deles ficou pigmentada com a roupa. E a questão é que esse corpo também trabalha diferente, eles conseguem se lidar muito bem com a seca, por exemplo, né? E também a questão da gente ter contato com a natureza, que também traz benefícios para os nossos corpos, né? Bom, então, essa foi a minha apresentação para falar sobre essa questão de corpos, né? Como os nossos corpos não a gente pode trabalhar no campo escolar, né? De outra maneira, que não só aquele corpo neutro do sistema, né? Dos sistemas. Podemos, no caso, nos articular essas questões culturais com as questões do corpo. E eu também queria trazer para vocês ideias, né, de artefatos que falam sobre isso. Só vou pegar a imagem aqui no Google, que eu preferi. A série, né, do canal Futura, Que Corpo é Esse? Que esse é um... Posso apresentar, Janinha? Sobre a questão dos corpos, a diferença de corpos masculinos e femininos nesse videozinho, é 3 minutos. Pode, Bárbara. Eu só não escutei o áudio quando tu abriu, mas aí eu vou não, ele tá sem áudio. Ele tá sem áudio, eu vou botar de volta. Tá sem áudio. Tá bem. Claro, apresenta sim, eu não conheço essa série. Tá, então pera só um minutinho que eu vou botar em tela grande também, né, para o pessoal ver melhor. Para mim tá baixinho, Bárbara. Não sei Tá se baixinho? pra turma tá baixinho também. Eu ia perguntar isso, para mim também não estou ouvindo. Conseguem ouvir? Não. Ué, deixa eu só ver aqui. Tá, deixa eu fechar. Deixa eu ver então se o áudio aqui tá bom. Ah, o áudio tá pequeno aqui. Não tava em 100%, peraí. Vou botar de volta então. Conseguem ouvir? Eu não consigo ouvir bem. Não então dá. Então vou mandar o link para vocês. Eu achei que dava, mas não dá. Vou mandar o link, então. Coloca lá, Bárbara, para nós no AVA. No AVA? Tá. Isso, a gente coloca Vou colocar lá no AVA, então. Mas só nos contextualiza, eu fiquei curiosa para saber. Bom, nesse vídeo, então, essa série da Futura, na verdade, eu vou parar de compartilhar aqui. Essa série da Futura, ela traz várias questões do cotidiano, né? Eu vi ele uma vez no Facebook e eu me apaixonei, me encantei. Para quem não sabe, eu tô
eu trabalho com desenho um pouco também, então eu fiquei tipo, olha que legal essa questão de animação para trabalhar gênero, sexualidade e corpos, né? E esse episódio, no caso, ele é sobre um pequeno curta, né, dessa família em que o pai da família ele vai dar banho no Ariel, que tá todo sujinho, né? E a Dandara também vai tomar banho, só que o Ariel é bebezinho e a Dandara é um pouco maior. E aí ela fala que o bebê, né, que ele não tem pepeca, que ele tem pintinho e tudo mais. E aí o pai vai explicando que homem tem isso, que mulher tem, né, que homem tem pinto, que mulher tem pepeca, tal. Ele vai falando desse jeito bem, né, infantil, assim, bem lúdico. E aí tem a cena engraçada que a menina quer tocar ali, diz: "Não, você não vai tocar. Só quem toca é o papai", dessa questão do cuidado do corpo, porque embora a criança tenha essa curiosidade, já vai aprendendo sobre essas questões, né, do contato, de que corpo que a gente pode tocar, né? Quando podemos tocar o corpo do outro, todos esses pontos. Então, eu achei muito bacana. E também outra dica, também vou passar, eu acho que eu tenho até um livro, Joaninha, do Pipo e Fifi, do, do livro da. Ai, agora eu só não lembro o nome da autora. Deixa eu mostrar, deixa eu pegar aqui para vocês. Tá, vou mostrar para vocês aqui o. Ai, meu Deus. Vou apresentar também. O Pipi Fifi, né? Que ensina proteção contra a violência sexual e é de uma forma extremamente lúdica também. E também fala sobre. Vou esperar a moto passar, gente. E também fala sobre as questões dos corpos, né? Desses corpos diferentes, mas que a gente tem que ter essa questão trabalhada, né? Tipo, quem é que pode tocar, quando, né? Se a gente não, se a criança não quiser, não é não. Então, são pontos que eu achei interessante de trazer para vocês e para a gente contextualizar melhor essa questão na sala de aula mesmo. Como a Joaninha falou, o corpo, ele é permeado por todas essas questões, né? Então, não podemos, eu acho que até as crianças mesmo, elas dentro da sala de aula, elas vão trazer o contexto para a gente, elas vão trazer suas histórias, seus causos, né, de casa, e a gente pode contextualizar. Quando eu li no texto, né, do estão de brincadeira. Não, hoje estão de brincadeira comigo aqui na minha rua. Mas quando a gente pensa a questão de alimentos, por exemplo, pimenta. Tem crianças que gostam de pimenta, eu já vi. Tem criança. Aí tem eu, por exemplo, que não posso com pimenta, que eu passo mal. E esse contexto para falar sobre o sistema digestivo, ou até ensinar isso mesmo, né, dentro da educação infantil, essa questão dos corpos, né, também pode ser contextualizada com o cotidiano delas. E aí, gente, vocês podem. Pois é, a Joaninha caiu. Pensando agora em chamar ela aqui no WhatsApp. Quando eu vi agora, eu ainda vou. Mas, gente, vocês podem falar, viu? O que vocês acharam do texto, o que vocês entenderam, que vocês, né, conseguiram, né, relacionar com o contexto de vocês e tudo. Eu chamei a Joaninha agora no WhatsApp para ver. E aí, gente? Tão tímidos? Nem se preocupe, eu tava morrendo de vergonha aqui. Primeira vez que eu ainda penso, nossa, tipo, já fui, né? Já fui, faz poucos anos que eu saí da pedagogia,
Mas é bem diferente, mas é legal. Só quero saber se vocês gostaram da apresentação, se os exemplos serviram, porque na próxima aula também, né? Então, Joaninha, voltasse. Não me abandone, Joaninha. Não me abandones. Não sei o que houve, tive que conectar com o meu celular. Perdi completamente a rede aqui em casa. Ah, que loucura! Mas consegui voltar. Ainda bem. Eu mostrei aqui pra eles, né, o Pipo e Fifi, que eu achei. Tem mais, né, livros, mas eu penso nesses dois, tanto nesse artefato do Que Corpo é Esse da Futura, quanto o Pipo e Fifi, que é, muito são muito didáticos, né, para trabalhar esses pontos, para trabalhar essas questões. E também esse artefato, né, do Que Corpo é Esse, também tem questão sobre prevenção de gravidez, tem toda a questão de que é uma família múltipla. Ele fala, no caso, tem, tem a mais velha, tem a mãe, que é a madrasta dessa mais velha. Eu posso até pegar o nome dos personagens aqui, mas é que basicamente é legal que é uma família multiétnica também. Eu acho bacana que eles estão se adaptando ao contexto, né, atual que a gente vive hoje. E eu achei isso bem bacana, porque tem vários pontos. E esse do Que Corpo é Esse é bem como quem já trabalhou em educação infantil já viu, que as crianças, elas são muito curiosas e elas falam o que pensam. Então, tipo, fulano tem tiquinho, não tem pepeca, e começa a falar e falar, e fica olhando, e a gente, né? Às vezes a gente fica numa sinuca de bico, porque não sabe como é que a família vai reagir se a gente falar, mas eu acho que é melhor falar do que deixar sem falar. Eu sou desse, com o nosso jeito, totalmente didático, mas que a pessoa saiba, porque senão ela vai ficar numa grande curiosidade, e essa curiosidade talvez só vá ser sanada lá no sexto ano. Se é que é no sexto ano, às vezes, né? É uma questão que eu acho muito interessante, porque é corpo, não tem algo tão pecaminoso, não tem algo assim, é corpo. A criança tem interesse de conhecer o corpo do outro. O corpo, até a questão do pai, da mãe, que às vezes tem, né? Mas ela não sabe que a mãe que tem o seio, aí a outra prof tem um seio também. Nunca esqueça. Prof, tu tem seio? Eu fiquei, tenho. A minha mãe tem seio, ela dá de mamar pro meu maninho. Eu fiquei, tu dá de mamar para alguém? Eu fiquei, não, mas toda a questão de que, então o seio é uma coisa que não é só para dar de mamar. Como assim? É um ponto que as crianças vão trazendo. Tanto que eu lembro que a Mariana falou assim, como é que eu vou trabalhar esses conceitos e trabalhar com outro ponto que ela falou. Às vezes as crianças nos trazem, são uma coisa que eu aprendi também. O plano de aula, ele vai sempre se adaptar no meio do percurso da aula. Alguma coisa, tu tem um planejamento, mas essa criança traz um outro contexto, esses alunos trazem outra questão, e isso vai se adaptando. Então, é esse o ponto, que a gente pode trabalhar corpos de uma forma mais múltipla, pode sair dessa neutralidade desse corpo e também dessa segmentação desse corpo e pode contextualizar melhor. E eu quero ouvir vocês, gente. Tô puxando isso para falar, Joaninha. Ou pelo menos digitar no chat. Isso, o chat tem bastante comentário, assim, Bárbara. Dá uma Bem. olhadinha lá, que tem Vou dar uma olhada. bastante coisa, assim. Ai, que legal. A Eu queria Carolina... falar. Tá Mariana. bem. Fala, Mariana. Vou só dar um Essa recadinho questão. da Carolina Arcari, pode ser? Que ela está Pode, lançando claro. livros para trabalhar a masculinidade infantil. Como é que os meninos vão se constituindo? Muito interessante. Eu acho que foi uma sacada dela, porque a gente fala muito ainda de meninas, e não é que não seja importante, continua sendo fundamental, mas não comentamos sobre a constituição dos meninos. Se a gente quer educar meninas e meninos por uma sociedade com equidade de gênero, ambos precisam desse debate, dessa discussão, né? Então, tá bem interessante, assim, quando tiver esses lançamentos, vou botar ali para vocês conhecerem. Obrigada, Mariana. Capaz. Essa questão que a Bárbara falou, né, de que quando a gente tá numa situação assim que as crianças vêm nos fazendo perguntas e a gente fica meio travada, não sabe o que responde, também pela questão, eu realmente, é o que eu penso também, assim, que o que os pais vão dizer, né, que de repente a gente pode dar alguma resposta ali na hora e talvez não era a resposta que
deveria ter dado, porque isso é um assunto ainda muito tabu, né, dentro da sala de aula. Então, às vezes, a gente não está preparada, né? Antigamente, muito menos, as professoras não estavam preparadas para falar sobre esses assuntos. E hoje em dia, graças a Deus, tem esses materiais, tem esses livros, tem essas séries, esses desenhos que falam sobre esses assuntos, né? Que colocam a menina e o menino em posições diferentes, né? Que falam sobre assuntos mais assim atuais. Então, inclusive, eu trabalho na educação infantil, né? E a prof que eu trabalho junto, ela leu um livro para eles sobre ser diferente um do outro, né? Eu não me lembro agora o título do livro, mas falava sobre todas as partes do corpo, e aí durante a leitura, durante o livro, assim, ela ia perguntando, nós temos, a nossa pele tem a mesma cor, a tua pele é a mesma cor, mesmo tom da pele do amiguinho, o teu cabelo é igual ao cabelo do amiguinho, e os nossos olhos, eles são iguais, para as crianças terem essa noção de que nós somos diferentes e que tudo bem, entendeu? E que existe essa diversidade de seres humanos. Então, hoje em dia tem esses livros, esses materiais que as professoras podem utilizar para conseguir explicar de uma forma mais lúdica, mais tranquila, né, na linguagem das crianças sobre esses assuntos, né? Não ficar uma coisa muito invasiva assim para a idade deles, né? Porque eles precisam entender. É normal tu ter essas dúvidas, né? Essas curiosidades, eles são curiosos, eles querem saber, né? Então é legal ter esses materiais para a gente poder matar essa curiosidade deles de uma maneira bem assim, bem infantil, mas que eles entendam e que seja uma maneira que explique certo, não uma coisa muito infantil também, né? Que eles vão crescer com aquela ideia muito infantilizada, né? Mas é bem legal, assim, eu gosto bastante desse assunto. E eu gosto muito dos materiais que eu encontro hoje em dia na internet, que as profs que eu já trabalhei trouxeram para a sala de aula para trabalhar com as crianças sobre isso. Então, é muito legal, assim, eu gosto muito desse assunto. Eu gostei muito da aula, Bárbara. Adorei os Obrigada, slides. Adorei os obrigada. slides, foi muito bom. Valeu a pena acordar às 8 da manhã. Ganhei meu dia, ganhei meu dia. Bárbara, vice, Bárbara, relaxa, eu te Dia. falei, Respirar. deixa fluir que vai. Mariana, tu trouxe uma coisa, eu não vou me aguentar, eu vou ter que falar, tá? Porque eu acho que isso é fundamental. Depois eu conto pro teu dentista. Tá, não, eu vou Alguma devagar, coisa. eu vou devagarinho. Assim, ó, tu trouxe uma questão, Mariana, muito importante, tá? Que isso nós trabalhamos no nosso grupo, você sabe, né? Ele é um grupo que se dedica, né, a pensar essas discussões na escola e em outros espaços educativos, né? E aí vou contar para vocês uma história, né, que eu sempre conto como exemplo, assim. A Ju trabalhava com oficinas, eu e a Ju fomos bolsistas do GESE na graduação. E ela fazia uma oficina que era Mamãe Botou um Ovo, do livro da Babette Collin, não sei se vocês conhecem, que ela vai falar sobre o nascimento dos bebês, as explicações, aquela função toda, né? E aí ela juntando material no final de uma das oficinas que ela fez, ela fazia interrupções na história e eles trabalhavam com desenho, com massa de modelar para representar algumas coisas. E aí acabou, ela começa a juntar o material, né? E aí uma menina chega assim, posso te fazer uma pergunta? E a Ju já se preparou, porque quando vem pergunta assim, sabe, do final, que tu tá indo embora, sabe? E a Ju pode. Isso era um primeiro ano, tá, pessoal? Ela perguntou assim, camisinha tem sabor? E aí a Ju começou, né? O que eu vou responder? Porque aí tu começa a acionar tudo, né? E a Ju, respondeu assim, tem sabor. Mas por que fez assim, né? E ela disse, não, porque eu fui na farmácia com a mãe e eu vi que tinha assim limão, morango. E aí a Ju, tem todos os sabores. Então tá, obrigada, tia. E foi embora. Então, assim, ó, esse exemplo que a Ju, né, vivenciou,
é o exemplo assim, ó, a escuta da criança. Esse é o nosso limite quando vamos trabalhar essas questões, como qualquer outra questão, mas essa principalmente, Mariana, pelas questões que tu trouxe, dos tabus, dos olhares de estranhamento. Temos amparo legal para discutir, pessoal. Essas discussões não estão, elas devem ser debatidas. Existem documentos que legislam a educação, que trazem essas discussões enquanto pautas. O nome não está na BNCC, mas quando a gente fala em discutir violências, respeito e diversidade, sim, é falar sobre questões de corpos, gêneros e sexualidades nesse sentido, tá? E aí, o que é esse exemplo da Ju? Se a Ju fosse uma pessoa que não fizesse a pergunta de volta, mas por quê, né? Tem. Ela não mentiu, tem mesmo. Camisinha tem sabor, né? O porquê possibilitou ela pensar até onde essa criança queria ter esse entendimento. Ela só queria saber se tem ou se não tem. Ninguém deve ter respondido isso para ela, entende? Aí a Ju foi lá e respondeu que tem. Ah, tá bom, eu vi na farmácia. Agora, por quê? Que forma que eu uso? O sabor é para promover o quê? Não é isso que ela quer saber nesse momento. Então, assim, se a gente tem uma explicação aligerada, se a gente vai nesse pensamento adulto, a gente vai colocar para ela uma série de questões que naquele momento ela nem ia conseguir fazer os seus entendimentos, entende? Ia falar de sexo oral, ia falar. E não era isso que ela queria saber. Ela queria saber se tem ou se não tem. Então, assim, Às vezes a gente dificulta muito, né? São coisas tão fáceis. Às vezes ela só queria saber se tem ou se não. Deu. Era isso que ela queria saber, entendeu? Então, às vezes eles chegam. De repente, ela deve ter feito essa pergunta para a mãe na hora, na farmácia. E aí, de repente, a gente na volta, a mãe ficou com vergonha, falou: para, guria, não fala, vambora, não sei o quê. Vambora, sai da história, E vai tirou a criança pergunta porque isso, ficou apavorada, porque, meu Deus, a minha filha tá falando de camisinha, entendeu? Tipo, só que ela só queria saber, mãe, tem sabor? E ela deve ter feito essa pergunta para a própria mãe, e a mãe não soube responder, ficou com medo de, tipo assim, minha filha tá falando sobre isso, ela é muito pequena para falar sobre isso. Só que ela só queria saber. Era só dizer, tem filha, ó, limão, morango. Ah, tá bom, mãe. Pronto, e aí bora. Sabe? Às vezes a gente dificulta situações que são muito fáceis. É só responder e perguntar realmente por quê, né? A escuta é o principal. Escutar o que eles querem saber, o que eles sabem sobre. Isso é fundamental. Porque aí sim tu consegue fazer um trabalho que respeite esse tempo das infâncias. Tem infâncias que já vão saber outras coisas que outras infâncias não vão saber, por uma série de contextos sociais que são completamente diferentes. Outro exemplo que eu trago para vocês do curso de formação. O menino disse assim, professora, posso trazer um filme para a gente assistir no dia do cineminha? Ai, meu Deus. Pode trazer sobre animais. Ela pode trazer. Tá. Chegou o dia, ele levou lá o CDzinho, deu para ela. Quando ela bota Sexo na Fazenda. Ela disse assim, tu vê esses filmes? Eu assisto com meu pai e com meu tio, né? Então, quer dizer, é uma outra infância, é um outro contexto em que eles já estão, de certa forma, e isso, pessoal, é abuso, tá? O abuso sexual, ele não é só o toque, a penetração, a manipulação. Mas a o abuso inserção, também né? Influência, é incentivo à erotização, tá? Nas infâncias. Então, assim, são exemplos que vamos nos deparar com isso, tá, pessoal? Nós vamos nos deparar com isso no nosso contexto escolar. E sim, é nosso papel ético e profissional debater e discutir essas questões. Nós temos que debater para que a gente não continue perpetuando violências, preconceitos, discriminações. Vocês botaram aqui o trabalho com a família fundamental. A gente não tem nada a esconder. É mostrar que existe um planejamento, que existe um objetivo com essa atividade, que a gente não vai estar falando, incitando o ato sexual de forma alguma. Isso não é trabalhar com essas questões. O que a gente trabalha é o respeito, é o cuidado com o seu corpo, é a minimização de violência e preconceito. Estamos no Março Lilás, mês que não que a gente não faça essa discussão ao longo do ano, mas é um mês em que a gente visibiliza muito mais essas discussões, né? Então, trabalhar com isso, né? Mostrar que esse trabalho tem um objetivo. Nós fizemos uma vez um trabalho com famílias nas escolas e a gente discutia.
quando vocês eram crianças, quem chamava, falava, era sempre eu, meu irmão nunca ia. Eu digo, então, isso é desigualdade de gênero. Por que não pode também ser louça? Aí as famílias vão entendendo, vão dizendo assim, então é isso. Eu nunca É esqueço desse trabalhar com a exemplo. ideia do brinquedo, que Hum. não tem. Então, porque se criou num imaginário social que a gente está transformando as pessoas, né? Que as pessoas vão sair transformadas. E não é isso. O que a gente está trabalhando é de outra ordem, né? É sim possibilitar que as pessoas possam pensar em espaços de equidade, possam construir espaços sem violência, né? Então, aqui nós trouxemos, é que eu digo, pena a gente ter só essas 7 semanas, né? A gente tem tanta coisa para discutir nos eixos temáticos, né? Com certeza. Mas é isso, assim, né? Que a gente consiga promover espaços de escuta, principal, escuta, respeito e diálogo. Isso é fundamental para que a gente consiga construir processos educativos significativos e que, né, vão formar cidadãos e cidadãs. É isso que a gente quer, é a busca dos direitos humanos e da cidadania. Ninguém quer fazer nada, transformar ninguém, violentar ninguém, desmanchar a família, ninguém está fazendo isso. O que a gente quer é Destruir as construir famílias. Não, ninguém quer é isso. uma sociedade em que a gente possa ter, né, uma minimização de violências, de preconceitos, né? E que a gente possa não ter dados tão tristes como a ideia do abuso, né, pessoal? A gente trabalha muito ali com o CRES, com a professora Ângela, né? E ela nos dá os dados. É triste ver a realidade de Rio Grande com casos, e agora na pandemia Tá aumentaram maior ainda. muito, 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 muito. Então é isso que nós queremos com esse trabalho, né? É a gente poder promover esses espaços e essas discussões com escuta, respeito e diálogo com os nossos estudantes e com a comunidade escolar, com as famílias, né? É isso que nós queremos sempre. Joaninha, só vou trazer um exemplo que não tem, mas tem a ver um pouco com o corpo, mas é a questão do quanto às vezes a gente pode facilitar as coisas com o nosso processo educativo. Quando eu fiz o meu estágio, a gente queria falar sobre medos com as crianças, porque as crianças estavam trabalhando questões de bruxo e coisa do tipo, e a gente começou a trabalhar essas questões junto com a professora, né? Era estágio para o projeto também, nosso projeto era a questão dos medos. E a gente vai falar sobre caveira, sobre esqueleto, porque eles pediram, fala de esqueleto, prof. Esqueleto, questão do corpo, né? E aí, nisso, todo mundo pensando, vocês vão passar o filme do Viva, a Vida é uma Festa, não sei o quê. Eu fiquei, não, a gente tá pensando em passar a festa no céu, porque tem esqueleto, não é tão assustador. E, no caso, a gente começou a trabalhar a questão da morte com as crianças, e a gente não se deu de conta. Chegou um momento que a criança falou assim, mas agora ele não tá sozinho, né, prof? Porque ele tá com todo mundo, e agora ele morreu. E eu fiquei, a criança entendeu o conceito de morte, e me caiu a cabeça, e eu fiquei... E aquele contexto dessas crianças, ele era muito violento. Um dia antes que a gente foi falar o filme, tinha acontecido um assassinato na pracinha da escola, na frente da praça da escola. E as crianças começaram a desenhar, e desenhavam esses contextos, desenhavam, e eu fiquei pensando, a gente vai ter que ajudar de alguma maneira, porque tá dentro do contexto delas, no sentido não de ajudar porque, tipo, a gente não vai conseguir mudar o contexto delas, não é possível, mas delas fazerem algum entendimento menos agressivo da situação, porque é muito duro. E elas falaram assim, eu lembro que uma criança assim, Sônia, eu tô desenhando aqui, ela fez um desenho, aqueles desenhos que vocês sabem, né, bolotas e tudo mais. Que é isso, fulana? É o fulano que morreu, o fulano que matou ele. E eu fiquei, né, tive que botar a minha cara bem, tá, tudo bem. E aí a gente não vai conseguir deixar isso passar, não tinha como a gente desviar o assunto. E não tinha. E a gente conseguiu trazer de alguma maneira uma forma mais lúdica, uma forma mais sensível, não por tipo infantilizar as crianças, mas dessa questão de que eles não tenham essa visão tão dura, né? Porque às vezes a criança também ela é atingida, né, Joaninha? Ela é atingida por realidades que nem deveriam tanto assim fazer parte delas. E a gente trabalhou, e quando eu vi que as crianças estavam entendendo, algumas estavam somente tendo o lúdico ali, se divertindo com a luta dos esqueletos e tudo mais. Aí chegou uma criança que falou para mim de uma forma totalmente sensível o conceito de morte, e eu fiquei assim, a gente apresentou o conceito de morte para crianças, e eu fiquei que isso não deu problema pra gente, mas aí a mãe disse assim, é que o avô dela morreu também. Aí eu fiquei, bom, é o ponto dos avós, aquela questão de que o avô dela morreu, aí começou o assunto, e eu fiquei, é corpo também, esse corpo que também, né, não é eterno, que é um ponto que
E eu fiquei pensando, bom, é um ponto que a gente não se fala muito em escola também, né? Quando se fala sobre questões culturais, não se fala tanto. E aí eu pensei, talvez, escutando esses alunos, fazendo essa né, conversa, essa forma com filmes e tudo mais, a gente conseguiu trazer um pouco, não entendimento, mas trazer alguma forma deles se expressarem através desses filmes, porque era desenhos muito assim, não tinha alguma coisa tão visceral, não era tão concreto a questão, mas quando falavam, e eu fiquei, tá bom, então tá bom, tipo, eu deixava desse sentido, porque não tinham muito. E quando a gente pensa que os desenhos também representam muito, né, Joaninha? A gente tem que ver também essa forma não só do escutar, né, mas do observar, né? Observar bem o ponto que essas crianças, né, estão apresentando pra gente a cada momento. E Você não vê só os desenhos, eu acho, né? Também as brincadeiras na as sala de aula brincadeiras. também são outra observação que é importante a gente ter, né? Como que a criança brinca, por exemplo, se tem boneca dentro da sala de aula, como que a criança brinca com aquela boneca, né? Com um colega, o que tipo de. Eu tive uma aluna que falava que ela era namorada de um coleguinha. E aí a gente não tinha se fragado nessa questão, porque eles não faziam nada na nossa frente, entendeu? Tipo, de segurar a mãozinha e não sei o que e tudo mais. Só que aí a gente começou a escutar eles falando sobre isso, e ela brincando com as amigas, eu comecei a ver ela falando muito de namoro, 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 não sei o que, e eu achei aquilo estranho, assim. E aí eu fui conversar com ela, ela disse que ela tinha um namorado, e o namorado dela era o fulaninho, que era da nossa sala também. Aí eu fui falar com ele. Aí ele disse: pois é, ela disse que eu sou namorado dela. Tipo, ele nem sabia o que era isso, ele só acreditou nela. Ele disse: pois é, ela disse que eu sou namorado dela. Aí eu: tá, tu sabe o que é isso? E ele: não, ela só disse que eu sou namorado dela. Bonitinho. Aí eu Eu achei falei pra bonitinho ele não professora. compreender o caso, né? Fiquei tipo. Aí eu falei pra professora, né? Contei pra ela, e ela fez uma roda, conversou sobre isso com eles. Também trouxe um livro falando sobre, né? Que não é para, né, namoro não é para criança e tudo mais. Ela conversou sobre isso, conversou com os pais. Aí se resolveu o problema, mas é que ela era incentivada em casa, né? A mãe, ela chegava em casa e contava para a mãe, e a mãe, ai, que bonitinha. Namoradinho, Essa coisa também, né, da gente falar para as crianças, né? A criança vai e fica abraçando e dando selinho no amiguinho. Isso, dá um beijinho no amiguinho, dá um beijinho no amiguinho. Direto eu vejo esse tipo de coisa, assim, né? E aí ficou falando, que bonitinho, é criança. Mas o que aquilo tá vai se representando para a criança, construindo. né? O que representa aquilo ali para a criança? Tipo, ela E tá que fazendo ideias vai uma. construindo na criança também, né? Eu fiquei pensando Exatamente, nisso. o que ela acha que é aquilo, né? Tipo, ela tá se sentindo bem fazendo aquilo ou ela tá fazendo porque estão pedindo? Estão pedindo, minha mãe tá pedindo, eu vou fazer, né? Vou dar um beijinho aqui no meu amiguinho. Às vezes eu vejo que Então, às vezes as crianças já nem querem mais, já estão até tentando se afastar uma da outra e as mães meio que, tipo, pra tirar querem uma esse foto, pra ponto tirar para uma tirar foto, dá um foto, vem com beijinho, vários beijinho. beijinhos, é que a já não aguenta mais. Eu já vi cara da criança, tipo, não quero mais, já tá quase chorando. Exatamente. Então, E são aí, vários pontos, assim, se a gente, esse assunto é muito amplo, né? Então, se a gente ficar falando exemplos e situações, são sim. N situações, assim, que acontecem, né, no dia a dia que a gente não percebe, assim, né? Eu mesma, antes, né, quando eu era mais nova, meus priminhos, assim, davam um beijinho, eu achava bonitinho, sabe? Só que hoje, assim, tipo, conversando, discutindo sobre esse assunto, a gente entende mais, né? E é Quando a gente complicado. conversa sobre isso. E tem uma questão aí também que é importante, né? Incentiva menino e menina, né? Uhum. Aí, quando a gente, num determinado momento da vida, não se entende dentro dessa lógica heterossexual de viver um relacionamento. A gente se entende em outra possibilidade de vivência de um relacionamento. Aí que vem todo o sofrimento, o preconceito, porque desde a infância o que se incentiva é a heterossexualidade, que a gente está discutindo aqui que nem se deve ficar incentivando essa questão aí, né? A campanha Criança Não Namora, eu acho que vem muito nesse sentido também, né? Que é essa ideia de que se o menino e uma menina estão juntos é porque vão namorar, eles não podem ser amigos, não Não existe se uma adultiza amizade entre crianças nesse meninos e nível. meninas, é sempre a Uhum. ideia do relacionamento
porque é isso também, né? Eles são amigos, né? Tem uma amizade, tem um carinho pelo outro, e é isso, né? A ideia do namoro, do apaixonadinho, que se diz, dar um beijinho, isso tudo é uma questão do adulto, né? O olhar adulto que dá isso. Porque cola a amizade, a ideia de que menino e menina não podem ser amigos, eles vão se relacionar, no mínimo, né? Então, assim, e me preocupa muito também essa questão ainda dessa padronização da heterossexualidade. Aí, quando a gente tem aí adolescentes, né, que começam a ter algumas vivências e não se entendem dentro dessa vivência heterossexual, querem outras possibilidades, vem toda essa ideia aí de, né, que as pessoas dizem, mas não falo. Sim, mas como é que vai falar, né? Não sabe a reação das pessoas? Como é que isso vai acontecer, né? Como é que as pessoas vão estar comentando? Ainda, infelizmente, é assim. Todas as Então, acho que questões tem... psicológicas, né, Joaninha, que atravessam Sim, esses sujeitos, sim. direitos LGBTQIA+, Então a gente vai vendo assim que é uma desconstrução de formiguinha, né? São vários elementos sociais, culturais, que a gente precisa repensar, não vai ser do dia para a noite, né, que nem eu digo, mas que a gente precisa, né? A gente precisa aos poucos ir discutindo. Ali as gurias colocaram, não lembro quem, a colega que colocou, né? Mas é assim, os pais têm dificuldade de aceitar. Tem, não vou dizer que não tem, mas o diálogo, né, a conversa, o chamar a família para dentro dessa discussão, isso é fundamental para que a gente possa fazer esses adultos pensarem também, né? Pensarem de outra forma, pelo menos, né? Para conseguir a gente ter algumas possibilidades. É bem isso mesmo. Eu estava até pensando, quando vocês falaram sobre a questão de sexualização, eu li ontem uma reportagem da BBC sobre a atriz que fez a Matilda. Não sei se vocês lembram desse filme, Matilda. O quanto ela também era estimulada a ter namorados. E não é aquela coisa, tipo, eu achei bem complicado, que a questão, né, é uma questão de ser uma celebridade. Mas já não eram os pais perguntando, eram repórteres perguntando quem é seu namorado. E ela recebia cartas de fãs de namoro, e ela disse que era muito legal, né? Mas é um ponto de que, às vezes, ela não recebia de crianças essas cartas que queriam namorar ela. Ela recebia de adultos. E eu achei isso muito problemático. E eu fiquei. E ela conta, ela diz assim como a Britney Spears, eu também fui adultizada e sexualizada. E eu fiquei. Isso é difícil. Maísa, MC Melody, a Larissa Manoela, há tempos atrás, agora ela já é adulta, né? Esse é o ponto também do quanto a gente. Esses corpos estão nessas marcas, e esses corpos célebres, né? Que eles são celebridades, e o quanto eles também sofrem desse estímulo, que aí é o ponto de que sofrem vários espaços, crianças nossas sofrem, e também as celebridades sofrem porque elas também são crianças ou são adolescentes. As perguntas, até a Maísa também, eu lembro que o Silvio Santos acho que fazia essas perguntas, e eu só sei que eu fiquei pensando nesses pontos. Eu só sei que, tipo, eu fiquei pensando, olha, a questão da sexualização, da adultização das crianças, ela ainda está muito forte, tanto no contexto escolar. Eu não vejo problema tanto em pintar as unhas das crianças, mas eu sei que esse pintar as unhas, esse passar batom, ele também traz alguma mensagem para outras pessoas. A criança pode estar só de se divertindo, a gente sabe disso. Mas às vezes é os adultos que forçam essa criança a se maquiar, às vezes é os adultos que querem que essas crianças usem salto alto. Eu lembro que eu tinha, nunca esqueci das propagandas que tinha o salto alto da Xuxa, o salto alto da Barbie, e eram saltinhos pequenos, mas toda essa ideia de como esses corpos vão sendo marcados por vários contextos, por essa mídia, né? A questão eu penso muito ainda nisso, a questão do corpo, de que eu vejo esses dias eu estava num grupo e um monte de meninas, quando vocês acharam que sacaram gordas? E a maioria delas era quando eu tinha 5 anos, era quando eu tinha 9 anos, era quando eu tinha 11 anos, quando eu tinha muito... Isso, Gabi, na questão da Miss América. As Miss Américas mirins, ou também as mini cheerleaders, todas, mas também aqui no Brasil isso também tem. Meninas que querem... Essa questão que tu falou trouxe do sapato, eu lembro, a minha filha tem 10 anos hoje, né? E ela calça 38, então ela sempre teve um pé grande pro tamanho dela.
E eu lembro que quando ela tinha 5, 6 anos, eu andava assim, ó, por tudo para achar um sapato sem saltinho, porque eu não gostava daquilo, não queria que ela usasse, Sim. e daí acabava tendo que comprar tênis, porque era difícil achar. Era dificílimo, e eu me lembro que a molequinha, que era a que mais tinha, assim, e não vinha com muito saltinho, né? Uhum. Não dava, porque ela não conseguia segurar o pezinho, ela não atinava a segurar o pezinho ali dentro, então eu acabava indo sempre pro tênis, não tinha possibilidade, porque tudo vinha com um O saltinho, e saltinho. tu é obrigada, assim, porque tu não tem, né, saída. Isso é É, muito ruim, porque a gente eu, não eu para lembro. para E é complicado. Foi a Juliana que disse que não conhece as Miss Américas e as líderes de torcida, né? As Miss Américas são pequenas jovens que viram mini debutantes, assim. É como se elas fossem tipo top models. São vários concursos de beleza que acontecem ao longo dos Estados Unidos, em vários estados. Aliás, algumas meninas andam de estado a estado, em concurso, para ganhar. A Pequena Miss Sunshine é um filme que mostra a Demi Lovato, que é uma. Ela era a Miss América, e ela sofreu muito com isso. Então, é questão de que esses corpos infantis também estão marcados por múltiplos contextos que às vezes não são da. Eu não concordo que deveriam ser da alçada deles. Eu acho que as crianças devem brincar, né? Mas são múltiplas infâncias que a gente tem, como a Joaninha disse, são vários contextos diferentes. Então, para algumas pessoas, se fosse natural essa questão da Miss América usar prótese ou fazer clareamento dentário ou usar lentes de contato como a moça do BBB, porque elas usam às vezes lentes de contato colorida para aparecer, para ter olhos azuis. A Joaninha, olha que legal, a Joaninha compra no setor infantil. Eu já não compro mais. Aliás, eu sofri porque eu tinha, acho que uns 16, eu calçava 34. E aí não tinha sapato com salto mais alto para mim. Só tinha. Mas o ponto é dessa questão que as crianças não elas são sempre permeadas por esses contextos, né? E esses corpos vão tendo essas marcas ao longo da vida. E essas marcas nos compõem até hoje, né? Todos nós temos alguma marca sociocultural, nem que seja um colar, nem que seja a turma da Mônica Jovem, da colega ali, que eu achei muito legal, da Rafaela, que eu achei muito bacana. As marcas que a gente tem, né? Então, é só esse ponto mesmo de que a gente pode trabalhar esses contextos, porque agora pensando na turma da Mônica Jovem, as crianças gostam, né? Então, dá de trabalhar questões de corpos também com esses artefatos que eles têm, com Miraculous Bug, com a Patrulha Canina, Peppa Pig não, tá, gente? Não, mentira. Pode botar Peppa Pig também, mas eu acho que é mais difícil. Com esses pontos que as crianças gostam, né? Desses artefatos que eles têm, porque também dá para trabalhar algumas questões com eles também. São 9h29. E eu tô só pensando aqui. A gente vai querer falar mais. Não sei, pessoal, se vocês têm mais. Esse assunto tem muito debate, a gente teria muitas coisas para falar, Com né? Me certeza. pegou justamente num dia que eu não posso falar muito. Eu tô assim, me corroendo aqui por dentro. Cheia de coisa para Mas falar. bastante postagem no fórum, Joaninha. Escreve bastante lá para Cheia de coisa. Não dá engajar. conta, não dá conta. Meus dedos não acompanham minha cabeça. Já Eu escrevi várias concordo, eu coisas sei como é erradas. que é. Eu tava vendo ali que eu escrevi errado, que eu escrevi tudo errado, as letrinhas faltando. Meus dedos não acompanham meu cérebro. Rafaela, eu vou te pedir, tu me passa o link depois do vídeo, que como eu perdi um bom pedaço ali da aula, só para não ficar falhadinho assim, tá? Depois tu me passa, que aí eu boto lá no AVA, por favor. E assim, pessoal, não é que a gente vai encerrar esse eixo e a discussão se encerre, né? Eu acho que a gente pode ir trazendo essas possibilidades de debate em outros eixos, com outras discussões. Eu acho que isso é super importante, assim, né? Para que a gente possa estar tendo esse diálogo. Outra coisa também, no repositório da FURG, tem muito material do grupo de pesquisa com relação a esses temas. Livros com atividades. Nós temos um canal de podcast que tem os áudios dos nossos livros infantos juvenis para o debate dessas questões.
Então, assim, a gente tem aí alguns materiais produzidos ao longo dessa nossa existência enquanto grupo de pesquisa, que é nesse sentido, para poder auxiliar vocês, né, a ter ideias, a pensar possibilidades, e a gente está aqui para estar auxiliando vocês também, né, que a gente possa também estar aí nesse processo de formação com vocês, tá bem? Acho que vamos fechando para respeitar o tempo da aula, né, Bárbara? Maravilhosa, viu? Fica Ai, tranquila. obrigada. Foi ótimo, tô orgulhosa. Sou Obrigada. orientadora Ai, dela. Só orgulho essas gurias para mim, ai, coisa mais querida. vou sair flutuando aqui de tanta elogio. Obrigada, gente. Obrigada. A gente vai se ver na nossa. A gente tem atendimento semana que vem, né, Joaninha? Depois é que a gente tem a próxima aula de seres vivos, né? Já vou pensando em slides bem bacanas, em vídeos bem bacanas, para a gente trabalhar com as crianças, tá? Para vocês pensarem o que vocês podem fazer para os projetos aí de vocês que estão pensando. E é isso, obrigada, gente. Eu fiquei muito feliz que vocês gostaram da aula e que eu adoro falar sobre isso, né? Não é à toa que eu estou no eixo, né, do GESE no meu mestrado. Eu amo falar sobre esses conceitos, sobre essas questões, sobre esses conceitos. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa podem me chamar também, tanto no Ava, se quiserem adicionar no Face, também é esse nome também. E a gente pode ir discutindo, porque tem muito conteúdo para se falar, né, sobre esse ponto. E é isso, gente. Espero que tenham um bom dia, bom restinho de semana, né? Já estamos na quarta-feira. Logo, logo vem a sexta e final de semana. E é isso. Deixa eu ver se